com a candidata a vereadora da Câmara Municipal de São Luís, Rose Castro, ela que já exerceu ao longo de sua vida diversas atividades populares, atividades públicas, já foi camelô, já foi babá, já foi DJ de radiola, é radialista, jornalista e hoje é pastora integrante de uma igreja cristã. E ela está hoje aqui para conversar com os nossos telespectadores. Rose, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite. Obrigada primeiramente, por esse espaço. Boa noite a você que está acompanhando a nossa programação aí pelo YouTube, pelo Instagram. Cadê o Instagram? Estava aqui agora há pouco. Pode botar o Instagram, muito obrigada pelo espaço. Estamos aqui para conversar, Roberto? É importante que as pessoas conheçam um pouquinho mais, da Rose. Temos muito a conversar hoje. Muito bem. Acompanhando esse bate-papo, você vai conhecer as propostas, de Rose Castro para a cidade de São Luís. E a gente começa, Rose, já te falando sobre a revitalização das feiras e dos mercados em todo ele de São Luís. Qual é o seu projeto, para que possa ser criados novos espaços, para que essas feiras possam atuar mais em favor das comunidades? Muito bem, Roberto. É importante, pessoal, que nós tenhamos a reforma das feiras e mercados de São Luís, Nós temos aí o Mercado Central, por exemplo, aqui em São Luís. Quantos anos, Roberto, que esse mercado não é reformado, não tem uma revitalização. Temos aí as feiras da Liberdade, do bairro de Fátima, do São Francisco, de tantos outros bairros. E aqui, na área Itaquibacanga, nós temos a Feira do Anjo da Guarda, Vila Embratel, Mauro Fecuri, e tantos outros locais que precisam do olhar público. A minha proposta para as feiras e mercados é proporcionar um local de qualidade de vida mesmo para quem consome. Quem vai à feira hoje em dia não tem como muitas vezes se locomover ali naquele espaço, porque não tem acessibilidade. Então a gente precisa dar espaço, precisamos de um local reformado com espaço para os materiais, por exemplo, os alimentos frescos. Precisamos garantir que as pessoas tenham acesso ao alimento fresco de qualidade. Precisamos que essas comunidades que frequentam ali, elas precisam ter um ambiente que venha acolher o trabalhador. Eu fui recentemente na Feira do Anjo da Guarda e perguntei para uma senhora que estava vendendo peixe, porque tem uma área, infelizmente, que o esgoto corre por baixo, ali no Anjo da Guarda, e eu perguntei para a senhora, como é que a senhora faz, senhora que trabalha aqui, para ir ao banheiro, por exemplo? Não tem banheiro para mulher, não tem. O banheiro que tem, que estava em reforma quando eu fui lá, já fui por 2 vezes, aliás, já fui várias vezes, mas o banheiro que tem lá no Anjo da Guarda, na Feira do Anjo da Guarda, ele estava em reforma fechado e cheio de dejetos, Muito e ela bem. disse assim, Rose, eu utilizo a casa de uma senhora, eu fiz amizade aqui, então toda vez que eu quero, eu peço a ela me dá a chave, eu vou lá na casa dela. Quer dizer, ela deixa a mercadoria dela e vai em um local onde ela tem que gastar 15 minutos mais ou menos para ir e vir. Então é muito deprimente a falta de estrutura que nós temos no mercado do Anjo da Guarda e que se estende para toda São Luís. Aqui nós da Guarda especificando, as pessoas inclusive até já nem trabalham mais dentro da feira, elas ocupam as ruas paralelas à feira e também... Esse é outro problema. É um problema grave. A questão também que tem que considerar que a feira é uma questão de saúde, Uma questão de saúde, porque o alimento fica ali exposto. É exatamente isso que eu tenho aqui, valorização do comércio da nossa região, Um espaço onde a gente possa modernizar a feira. Porque a gente sabe que as feiras, eu falo do Anjo da Guarda porque está mais próximo aqui da gente, mas a gente precisa de uns locais onde sejam revitalizados, mas com ponto estruturado para receber e oferecer o alimento, de forma que fique livre do rato, que fique livre do esgoto, e que as pessoas possam colocar o alimento sabendo que ele vai se manter ali limpo. E além
do comércio, também a cultura possa ser um espaço onde possa se exercer a cultura, um ambiente, um espaço para outros eventos também, né? Exatamente. Uma feira com 2 pisos, o Anjo da Guarda já merece isso pelo tamanho da área. Exatamente. Essa questão, porque a gente tem, por exemplo, a Feirinha São Luís. Por que não usar esse modelo? Trazer a cultura local, não precisamos gastar dinheiro, fazer algo mirabolante. Vamos usar a estrutura que nós já temos, que é a estrutura cultural aqui da área, da região, lá do bairro de Fátima, lá do São Francisco. Tem muita gente fazendo cultura nos bairros. Vamos levar no domingo para revitalizar. O cidadão vai lá tomar a sua juçara com camarão, né? Vai lá... Vai tomar sua cerveja. Tomar sua cervejinha. Leva os filhos para brincar. Exatamente. Isso é importante. É revitalizar. Revitalizar significa dar vida, qualidade de vida para as pessoas que trabalham e para as pessoas que frequentam as feiras. Pois é. Hoje, a sua campanha também visa muito, né, a questão da mulher. A mulher passa por um momento muito difícil, um momento assim onde as mulheres estão sendo violentadas, né? O Maranhão apresenta 52 feminicídios em apenas 9 meses do ano de 2024, enquanto em 2023 tivemos 50 feminicídios durante o ano todo. Agora nós já temos 52. Qual o seu projeto também para criar um centro de proteção da mulher? Olha, isso é fundamental. É lamentável que nós mulheres continuamos morrendo, né? Porque infelizmente, a educação ou a cultura machista continua fazendo que nós sejamos vítimas dos homens, infelizmente, né? O homem, ele ainda vê a mulher como um objeto em pleno século XXI. Nós precisamos, primeiramente, para combater a violência contra a mulher, nós precisamos de mais educação. É importante da formação do homem cidadão, da formação da criança, que a gente possa, na escola, conscientizar de que nós somos pares, de que nós somos iguais. Não existe o homem mais do que a mulher, não existe a mulher mais do que... Nós somos complemento um do outro. A palavra de Deus diz, nos ensina isso. Nós somos complemento. Então, a gente tem que aprender na escola que mulher se respeita, que não é não. Nós temos que aprender na escola que o homem, ele não precisa carregar o fardo sozinho. Hoje em dia, a mulher pode trabalhar. Então, uma das minhas propostas inclui creche, para que a mãe possa ter a sua vida ativa, que é um dos fatores que infelizmente gera a violência, porque a mulher ela não aprendeu a desenvolver a sua independência financeira. Então ela depende daquele homem que mantém aquela casa. Então, uma das minhas propostas é qualificação para você, mulher, que está nos assistindo. Qualificação profissional, não em qualquer área. Vamos qualificar de forma que você possa ter acesso a um curso tecnológico, por exemplo. Vamos levar aí para o seu bairro uma oficina ao qual você vai descobrir o seu talento, né, Roberta? Quantas das vezes nós temos senhoras, mulheres casadas, em relacionamentos, há 10, 20, 30 anos, ela só vai descobrir aquele talento dela depois que se separa, ela ficou sem chão, ficou sem norte, e aí ela vai lembrar que um dia ela teve um sonho que ela não concluiu esse sonho porque ela estava casada, ou seja, a gente cuida da família, do marido, e esquece dos nossos sonhos. Então, as minhas propostas são para que nós mulheres tenhamos qualificação profissional, para que você possa, através do seu trabalho, da sua renda, aí sim ser independente financeiramente e não depender do homem que quer te oprimir, que quer tirar a tua vida. Aí seria, no caso, né, você tem proposta para criar espaços, né, nas feiras livres e outros ambientes onde as mulheres possam ter o seu empoderamento, né? Sim, nós precisamos de feiras, nós precisamos fazer essa renda, essa produção que a mulher faz, tem muitas mulheres artesãs, precisamos fazer com que isso seja comercializado, né? Nós precisamos profissionalizar esse trabalho, né? Eu acho até que um apoio de parcerias, né? Por exemplo, Sebrae pode fazer uma capacitação, podemos fazer uma feira de empreendedorismo feminino, existem algumas feiras, né,
né, que a gente pode trazer, levar para os bairros, porque nos bairros é onde acontece o feminicídio. Nos bairros é onde estão as pessoas que mais precisam. Então é importante que a gente venha fomentar o trabalho dessa mulher de forma que ela venha se capacitar, venha estudar para sair do ciclo de violência, mas que venha gerar renda e até oportunidade de trabalho para outras mulheres, né, Roberto? Com certeza. É isso. Nós estamos conversando com Rose Castro, candidata a vereadora para a Câmara Municipal de São Luís, e você está conhecendo as propostas de Rose Castro. Rose, você citou agora há pouco, mas eu queria que você fosse mais explícita sobre a questão, essa relação entre trabalho e família. Muitas mulheres querem trabalhar, como você colocou agora há pouco, mas falta um espaço onde deixar seus filhos, para que elas possam sair de casa para o trabalho. E aí nós necessitamos de creches. Como você vê essa situação? Olha, está aqui nas minhas propostas, creche e assistência infantil. Precisamos cuidar dessas crianças enquanto essa mulher trabalha, gera emprego e renda. Precisamos dar tranquilidade para que essa mulher possa estar no mercado de trabalho. Quantas mulheres querem estar no mercado de trabalho e se sentem inseguras porque não sabem com quem vai deixar seus filhos? Muitas deixam com as mães, com os pais, mas muitas das vezes a estrutura é pouca e a mulher fica insegura, a criança muitas das vezes quer algo e aquele ambiente não consegue proporcionar uma qualidade de vida para essa criança. Então, a minha proposta é creche, tá? Para que a mulher tenha a sua vida profissional, né? Que vai facilitar a vida também e garantir um ambiente seguro e estimulante para essa criança. Por exemplo, brinquedotecas nessas creches, né? Pessoas que realmente estejam capacitadas para que a mulher realmente diga, olha, eu trabalho, mas meu filho também tem uma qualidade de vida. Porque não adianta você só deixar o seu filho com sua mãe se você sabe que a mãe também está passando por dificuldade muitas das vezes. Às vezes é uma consulta que não pode ir e vai atrapalhando, vira ali uma bola de neve. Então, creche para que as mães possam deixar os filhos, que seja um local acolhedor, um local estimulante para essa criança, para a educação dessa criança, e assim a mãe possa se sentir mais segura, Roberto. Outra coisa que eu vejo, creche, Rose, eu não sei como você vê a questão, as poucas creches que a gente tem, elas só recebem a criança até 6 anos. Às vezes a criança com 7, 8 anos, 9 anos, também precisa do apoio e não tem, né? Exatamente, precisam de apoio essas crianças, né? Nós não temos, São Luís é carente de creche, São Luís é carente dessa assistência. Nós temos muitas creches que têm convênios com a prefeitura, mas não é creche pública mesmo, né? Então nós precisamos de creches públicas. Investir no que já temos nas escolinhas, ótimo, muito bom, porque todo mundo precisa ganhar o seu, mas a gente precisa de creches públicas, de qualidade, em tempo integral, que possa atender as idades que demandam a necessidade da mulher. Se a criança é de 7 anos, vai deixar lá, vamos botar no ensino integral. Então, no ensino integral, a criança vai praticar o esporte, vai aprender mais. Então, a gente precisa ter essa preocupação de fazer acontecer, de deixar as crianças em segurança, num ambiente seguro, e que a prefeitura pode fazer parcerias, já tem parceria, mas vamos oferecer espaços que sejam públicos, porque nem toda mãe tem capacidade, tem condições de bancar, Roberto, porque ela já vai gastar com material, já vai gastar com aquela mensalidade. É uma parcela simbólica, muitas das vezes mas às vezes não. Não é verdade? Com certeza. Ainda mais quando ela tem mais de um filho. 2, 3, 4 pesa filhos. mais ainda, né? Exatamente. Nós vivemos também numa situação onde as pessoas elas estão muito estressadas mediante a situação que a gente vive, o dia a dia, desemprego, salário pouco, dinheiro pouco, né? Então, existe muito isso. Como você, qual é o seu projeto para que tenha uma assistência de saúde mental, psicológica para essas pessoas que precisam desse tipo de atendimento? Olha, só para você ter uma ideia, por exemplo, a violência contra a mulher é um problema muitas das vezes psicológico mal resolvido do homem. O homem, você falou de estresse, carga, sobrecarga, né? Então o homem ele é criado para não chorar. O homem é criado para dar conta, independentemente do que acontecer, ele tem que prover o alimento. Então isso já é uma pressão psicológica. Não estou defendendo o homem, estou dizendo que os homens precisam de atenção psicológica, eles têm traumas, os homens têm traumas que precisam ser sarados.
Como isso vai ser sarado? Através do atendimento psicossocial. Nós precisamos do atendimento para toda a família, tá bom? Então, uma das minhas propostas é essas, parceria para a saúde mental, tá? E social. Como é que isso funciona? Vamos levar mais psicólogos para as escolas? É necessário? É urgente? Mais acesso pelo SUS mesmo? Para as comunidades que mais precisam, para o trabalhador, para a trabalhadora, para essa mãe. Então, a gente precisa estabelecer parcerias através de quem pode oferecer, que são as ONGs, são algumas associações, por exemplo, a Associação do Bairro, poderia ter um psicólogo, atendimento de psicólogo por mês. Né? Seria uma boa para todo mundo. Mas tem outras coisas. Parceria e ampliação dos serviços essenciais. A ideia é criar uma rede de acolhimento que atenda às necessidades sociais, às necessidades psicológicas dessas pessoas. Não funciona, ou se funciona, funciona muito pouco. A rede municipal é dificuldade para marcação de consulta, você vai esperar, se eu for bem aqui, pertinho, perguntar, gente, vocês têm atendimento psicossocial? Vai ter, mas é muito difícil. Então, assim, facilitar o acesso. Todos nós precisamos de atendimento psicossocial, Roberto. Todos, né? Com certeza. Você sabe também que a cidade de São Luís, e nós vamos também nos prender aqui a área Itaquibacanga, porque aqui é muito grande essa falta de espaço para que as pessoas que são empreendedores possam colocar o seu produto, o seu trabalho, possam mostrar o seu trabalho. Você também tem um projeto nesse sentido? Tenho proposta nesse sentido de que nós precisamos, o que acontece com as mulheres. As mulheres, elas vão produzir, vão se capacitar e vão expor, gerar emprego e renda. Nós tivemos recentemente aqui na área Itaquibacanga a Feira do Livro, incrível, muito boa, feito com recursos próprios, 1 ou 2 apoios, muito pouquinho, talvez nenhum da Prefeitura Municipal de São Luís, mais de algumas pessoas parceiras. Então, assim, a gente precisa e a gente tem o comércio local, o trabalhador local, o empreendedor local. Precisamos de feira, de empreendedorismo. Eu até digo mais, eu sugiro e posso lutar por isso, que é uma unidade do Sebrae para que venha aqui na região, porque a gente é uma região eu já falei, são 72 bairros aqui na área Itaquibacanga. Por que não trazer uma unidade do Sebrae? A gente tinha aqui do INSS, não sei se ainda tem. Tem? Ainda tem. Ainda tem, está funcionando? Está funcionando entre aspas. Forma remota. Pois é, não funciona. Eles trazem para cá as unidades, diz que vai funcionar e não funciona. Né? Eu defendo e vou correr atrás, vou buscar para que a gente traga uma delegacia especial da mulher. São 72 bairros e a gente não tem. A mulher tem que ir lá para o Jaracati, muitas das vezes sem um dinheiro de passagem. Como é que ela vai? Né? Então, da mesma forma, o comércio local precisa de capacitação. Todo mundo que vende, todo mundo que oferece serviço, muitas das vezes a pessoa quebra, Roberto, antes mesmo de começar. Por quê? Porque ela não passou pela capacitação. Então, a gente precisa capacitar o trabalhador para que ele gere emprego e renda. E vai gerar emprego e renda e vai expor através de feiras, né, de workshops, de treinamento. É isso que nós precisamos. Atitudes simples, que não demandam muito dinheiro. Nós temos o Sebrae aí que pode dar essa mão. Temos as empresas maiores que podem ser parceiras, oferecer workshops, oficina para o trabalhador, o moço lá da padaria, o moço lá do sorvete, que trabalha aqui no bairro, para que ele possa, a moça que faz o artesanato, para capacitar e fomentar o comércio local. Você vê, à noite, você passa aqui nas avenidas, aqui do Anjo da Guarda, da Vila Nova, você vê muita gente vendendo Guaraná da Amazônia, churrasco, né? Sim. Batata frita, essas coisas durante a noite. Sim. Então, seria também uma forma de incentivar essas pessoas, preparando elas melhores e dando um espaço melhor para que elas trabalhem, não é isso? Sim, preparando essa pessoa, falou a coisa certa, preparar o profissional que está ali gerando emprego e renda de forma direta ou indireta, porque as pessoas muitas das vezes, quantas vezes você já viu, a pessoa abre um negócio, trabalha um tempo, depois para, a gente não entende por que parou. Por que parou? Porque ele não soube fazer a renda girar, não soube fazer o lucro, trabalhar para si mesmo. Por que ele não soube? Porque ele não teve a capacitação. Então, essa é a importância da capacitação. Hoje, um assunto que talvez a gente nem tivesse programado para falar, mas como você citou um assunto que eu acho importante, eu vou te pedir que você fale sobre isso. Olha,
Aqui na área de Itaquibacanga, nós tínhamos um posto de energia para que as pessoas buscassem seus direitos, reclamações, não temos mais. Tínhamos um posto da CAEMA, não temos mais. Tínhamos o Banco do Brasil, não temos mais. Por que que as coisas, como você citou agora há pouco, vêm para a área de Itaquibacanga e, de repente, sem que a comunidade tome conhecimento, essas coisas são retiradas? Pois é, sabe por quê? Porque nós não temos vereador eleito de fato e de verdade. O que nós temos são algumas pessoas que querem fazer foto para botar nas redes sociais e dizem que realmente se importam com essa região. Tem gente, Roberto, que nem mora aqui, na época de eleição muda de endereço para cá para dizer que é daqui e na hora não corresponde às necessidades. Você pode fazer um abaixo-assinado, você pode correr atrás, você pode ver por que que funciona e por que que não funciona. Por que que não funciona? Porque, por exemplo, o INSS, eles acham que nós não merecemos ter o INSS aqui. Eles acham que nós não merecemos ter uma Caixa Econômica aqui. Eles acham que nós não merecemos ter os serviços essenciais aqui. Mas nós precisamos, é urgente e não pode fechar. Então, a sugestão a dica é: vamos correr atrás de quem está fechando essas instituições. É a prefeitura? Alô, prefeito. Então, antes de você fechar, comunique a sociedade e dê uma segunda alternativa. Porque, de repente, Roberto, vai ver que isso faltou, na pior das hipóteses, tá? Vai ver que faltou recurso para pagar um prédio, alguma coisa, vai ter que mudar do local, né? Mas vamos Conversar com a comunidade. Vamos conversar, né? com a comunidade. Porque Vamos é uma conversar luta com a para trazer, né, comunidade. para poder trazer um posto desse para cá, é uma luta, a comunidade se junta. A comunidade se junta. É muito fácil, né? É muito fácil dizer não. Ou uma outra coisa que eu acho até, Roberto, é um exemplo do que tu estás falando. Lembra que nós tínhamos o Socorrão aqui na área Itaquibacanga? Sim, sim. Pois é. Não é que o Hospital da Mulher não é necessário. No Hospital da Mulher é necessário e urgente. Agora, o que a gente não precisava era ficar sem o Socorrão numa região que tem mais de 200 mil habitantes. Não é verdade? Com certeza. Nós precisamos do Socorrão aqui na área Itaquibacanga. Então, eles tiraram o Socorrão, não deram satisfações à comunidade, não fizeram uma consulta pública, não fizeram uma pesquisa para saber qual era o mais importante e acontece que aglomera tudo, sobrecarrega o Socorrão lá do centro, que já atende Liberdade, que já atende o centro, Diamante, que mais? Bairro de Fátima, toda aquela região ali. Praticamente a ilha toda. A ilha toda, entendeu? Outra coisa, nós temos também essa questão das pessoas que são deficientes físicas, que precisam ser incluídas na sociedade, elas precisam de espaço para se locomover, para ter o seu lazer. O que é que você pensa também dessas pessoas que estão fora, que não estão incluídas na sociedade? Pois é, Roberto, o mundo com as leis no papel é maravilhoso, né? O mundo de Alice, mundo perfeito. Todas as leis são lindas, maravilhosas. Essa lei da acessibilidade é incrível, mas só que não funcionam, porque os políticos que as pessoas colocaram lá, eles não fazem as coisas funcionarem. Por exemplo, essa lei de inclusão dos alunos especiais juntamente com outros alunos. Isso é perfeito, é lindo, verdadeiro. Mas só que tem um porém, porque a prefeitura, os gestores, as autoridades, eles não estruturam a rede para receber esse aluno. E acaba tudo ficando na costa do professor, por exemplo. E não tem profissional na sala de aula o suficiente, capacitado, treinado, estruturado para dar assistência a esse aluno. Então, uma lei de inclusão que não funciona, só funciona no papel. É lindo, maravilhoso você incluir as pessoas, mas aí quem que vai receber? O professor vai ficar sobrecarregado? Tem professora entregando o cargo porque não aguenta, porque na escola dela, a prefeitura não providenciou uma equipe multidisciplinar, uma equipe capacitada, técnica, porque tem que ter profissionais capacitados para lidar com esses alunos, e não tem. Então, é capacitar. Muros e calçadas, a gente parte para acessibilidade mais simples. A mobilidade deficiente é ruim demais. Não tem. Não existe. Isso passa pelo plano diretor da cidade. Quem é que faz o plano diretor da cidade? São os vereadores. 31 vereadores de São Luís estão lá, dormindo em berço esplêndido. O plano diretor da cidade de São Luís. Então, tem que melhorar esse plano diretor, tem que fazer funcionar, porque, como eu digo, mais uma vez,
O papel, o projeto do plano diretor é que as calçadas sejam lineares, não é? As calçadas sejam acessíveis, mas não tem. Você anda nos bairros, é uma calçada maior do que a outra. Os terrenos são ociosos e vazios. Muito acidentadas as calçadas, Muito né? acidentadas. Uma mais alta que a outra e isso dificulta, né? Uma coisa mais simples, um ônibus, por exemplo. Agora os empresários tiraram os cobradores, deixaram só o motorista. O motorista tem que parar de cobrar a passagem, que ele já cobra, faz o papel do cobrador, ir lá, baixar o elevador. Quer dizer, é um estresse gigantesco. Por que não dar acessibilidade? Desde já que ele não tem mais a função de cobrar, mas ele tem a função de assessorar o motorista. Poderia deixar o cobrador com essa função, né? essa função de ajudar, porque precisa de um idoso, um deficiente, uma criança, né, uma pessoa com deficiência de alguma forma, mas não, eles sempre buscam o pior lado. Qual é o pior lado? É lavar as mãos, ou seja, as leis funcionam, mas no papel apenas. Quando parte para a execução das leis, a gente infelizmente tem uma cidade inacessível, que é lamentável. Verdade. Rose, você faz parte da Academia de Letras, né, da área Itaquibacanga. Sim. E eu gostaria que você comentasse sobre espaço para que os jovens, as crianças, as pessoas tenham para ter acesso à cultura, à leitura, conhecimento. O que é que você tem como projeto para essa parte? Muito bem. A gente pode, sim, através de ações simples, levar um espaço de leitura nas comunidades. Esse é meu propósito, levar para as crianças, porque a leitura, ela edifica, transforma a sociedade, transforma o cidadão, né? O cidadão, através da leitura, ele descobre um mundo novo, ele aprende sobre caráter, ele aprende sobre a vida, ele aprende sobre o mundo, enfim. A leitura, ela abre um leque gigantesco para a formação do cidadão. É fundamental que a gente tenha leitura nos bairros. Então, uma das minhas propostas é, sim, levar um espaço de leitura simples, começando, por exemplo, na associação do bairro, levar lá, vamos trazer essas crianças, vamos ler. Porque as crianças, Roberto, as pessoas reclamam que as crianças estão direto no celular. Mas sabe por que está no celular? Porque o primeiro presente que o pai dá, qual é? É um celular. É um celular ou um livro, você que está assistindo a gente. É claro que é um celular, né? A criança já sabe se desenvolver, vai lá e dá um celular. Mas eu tive recentemente com uma criança, é como se fosse um teste. Eu dei um livro de presente. Gente, a pessoa deixou o celular de mão e foi ver aquelas figuras coloridas e foi ler aquela historinha. Então, assim, as crianças, elas gostam, elas não têm acesso. Então, uma das minhas propostas é dar mais acesso às crianças ao livro através da leitura para as crianças nos bairros. Muito bem. Nós estamos conversando com Rose Castro, ela está colocando para você as suas propostas, as suas ideias, para que você possa analisar e conhecer o que é que Rose Castro pensa, né? Como é que ela pensa o futuro da nossa ilha, da nossa cidade de São Luís. Rose, o esporte, ele é considerado a vitamina da juventude, né? Que tira a juventude das ruas, tira a juventude das drogas, mas a gente percebe, né, que falta espaço, né, para que o jovem, a criança, possa praticar esporte. Até as escolinhas que existem, na maioria delas, são escolinhas particulares, escolinhas bancadas por times de fora, o Grêmio, o Flamengo e outros. Nós não temos escolinhas de esporte pública e falta espaço. O que é que você pensa em fazer pelo esporte, pelo jovem, para que ele tenha acesso ao esporte? Nós precisamos de conscientização do poder público. Basta olhar para qualquer bairro de São Luís. Nós não temos espaços onde as pessoas possam praticar esporte. Nós não temos. Aqui na área Itaquibacanga, por exemplo, a gente tem apenas uma quadra, é isso? Apenas a quadra da Vila Nova, que inclusive está até desativada. Está interditada a praça, a quadra, e apenas uma quadra, uma região que compõe, engloba vários bairros. Então a gente precisa de mais acesso, porque as quadras que a gente tem, as arenas aqui, são particulares. São todas privadas, né? São todas privadas. E até os campos de futebol que a gente tem também são campos privados, porque para você ter acesso a eles, você tem que pagar. Tem que pagar, pois é. Então, o que é uma vergonha
para o poder público municipal, porque é dever do poder público municipal proporcionar esporte e lazer, porque esporte e lazer é educação. Educação é menos criminalidade, né não? Educação é menos vulnerabilidade. Então, o esporte, como você falou, ele salva a vida, transforma o cidadão melhor, mais responsável, disciplina, não é verdade? Então, a gente precisa de mais espaços públicos para a nossa juventude, porque muitas das vezes as pessoas estão aí alugando espaços e muitas das vezes o jovem mesmo, aquele mais necessitado, ele não tem condição de praticar um esporte, até gostaria, mas não tem, porque a prefeitura não ajuda, né? Porque o governo do estado ainda não ajuda o suficiente e as pessoas que estão na Câmara Municipal que poderiam fazer as leis, proporcionando mais abertura desses espaços, elas também esquecem, só lembram, infelizmente, no momento da eleição. Verdade. Nós vivemos numa a área Taquibacanga, toda a gente de São Luís, mas vamos falar aqui da área onde o meio ambiente é muito importante. Qual é o seu projeto, né, para que o meio ambiente seja respeitado, seja realmente, tenha uma educação ambiental, as pessoas, como lidar com o nosso meio ambiente aqui na área Taquibacanga e em São Luís? Muito bem. Eu acho que a gente fala bastante da área Taquibacanga, pessoal, porque a gente não pode falar de fora sem a gente olhar para o nosso quintal. Né? Quando a gente fala de meio ambiente, nós temos o quintal de São Luís, nós temos empresas que são multinacionais, né, internacionais, gigantescas, que estão aqui, né, instaladas na área Taquibacanga, consequentemente instaladas em São Luís, consequentemente poluindo toda a cidade de São Luís. Então todos nós sofremos, moradores de São Luís, mais de 1 milhão de habitantes, nós sofremos com a poluição gerada pela Eneva, pela Vale, que mais? Alumar e tantas outras empresas grandes de minério em especial na área Taquibacanga. Então, são duas coisas diferentes e importantes. Primeiro, multar de verdade, fiscalizar de verdade as grandes empresas poluidoras do meio ambiente. Segundo, ações simples de educação para reciclagem e separação do lixo da sua casa. Você separa o lixo da sua casa? Você tem aonde colocar? Outro dia eu quebrei uns pratos e eu fui armazenar esses pratos, mas eu fiquei com receio de botar no saco que a gente coloca, porque não tem separação. Poderia ter essa coleta seletiva, mas não tem. Então o que eu fiz? Preparei uma caixa bem revestida de papelão e coloquei ali, né, já sinalizando para quem viesse buscar, para não meter a mão de qualquer jeito e de repente se cortar. Mas a gente não tem isso. Então da qualidade na separação do lixo. Campanha simples, Roberto, não demanda muito dinheiro, começa lá na escola, no fundamental, ensinando a importância de cuidar do lixo, de separar do lixo, economizar água, por exemplo. Tantas pessoas lavam as calçadas com a mangueira, né? Quantas pessoas jogam lixo, come aqui, estou fazendo um lanche aqui, joga o lixo de qualquer jeito. Então, são coisas que a gente aprende na escola. E as grandes empresas, qual é a contribuição que dão, ou que não dão, melhor dizendo? A gente tem, por exemplo, os royalties proveniente da produção de minério da Vale, que deve ser investido em São Luís e que muitas das vezes a gente não vê, em especial porque na área Taquibacanga, porque na área Taquibacanga é o quintal. É o nosso quintal onde a Vale polui, onde a Eneva polui, jogando gás, empresa de gás, empresa de minério, enfim. É fazer realmente a lei funcionar. Qual é a lei? A lei de fiscalização, a lei dos royalties, que é quando a empresa ela tem que devolver para a cidade o prejuízo por ela estar explorando o minério aqui na nossa região. Então a Vale deveria investir muito mais. Só que ela faz um paliativo. Ela pega uma associação aí e faz um curso de costura, né? E faz um canteirozinho ali, um aqui, o que não é nada, porque a Vale é multi-internacional. Não é nada dinheiro daquele que ela ganha, né? Não é nada. E a questão também tem a questão que você falou desse dinheiro, dessa importância, que é repassada para a prefeitura. A gente não sabe para que lado que esse dinheiro vai, né? Pois é, porque a prefeitura diz que o dinheiro para, por exemplo, para a reforma do Mercadões da Guarda, diz que veio,
que o dinheiro está empenhado. Está onde esse dinheiro para a reforma da Feira do Anjo da Guarda? Eu queria que os senhores vereadores que disseram que encaminharam 200 mil, né? Nós estamos falando de assuntos que nós já debatemos, nós não estamos falando aqui de assunto aleatório. Quando a gente fala no valor de 200 mil, é porque houve uma reunião com a prefeitura lá no teatro e foi dito por um vereador que foi encaminhado através de emenda 200 mil para o Mercado Anjo da Guarda. Fora isso, a Vale também... Naquele primeiro projeto, né, foi dito que a Vale tinha designado 7 milhões, 7 milhões. Para que a feira fosse reformada. Nesse segundo projeto que foi puxado agora por último, que houve aquela audiência pública, né, tinha 450 mil reais, pelo menos, de emenda dos vereadores. E nesse último projeto agora, que a prefeitura assumiu a feira, porque antes a prefeitura dizia que a feira não pertencia à prefeitura. Por isso que não tinha uma ação da prefeitura, porque ela pertencia, ela era uma associação. Mas agora a prefeitura assumiu a feira. E foi dito pelo secretário de Mercados e Feira, na época, né? Que Liviomar Macatrão. Exato, tinha R$1 milhão já depositado para fazer um paliativo na feira. E para onde foi esse dinheiro? Continua depositado, infelizmente. A gente só não sabe em que conta, se é na Suíça, se é aqui em São Luís, aonde é. Porque o Mercado do Anjo da Guarda, vocês vê, o trabalhador ele tem que se virar nos 30 para conviver com o esgoto, com os ratos e com a chuva, que agora vai chegar final de ano. Eu vou fazer questão de ir lá filmar, que é melhor você ficar do lado de fora do que dentro, porque dentro da feira molha mais do que do lado de fora. Até por isso é que os feirantes já não ficam mais dentro da feira nesse período, eles vão para as ruas. Estão na rua, exatamente. Então precisamos disso, pequenos investimentos com campanhas educacionais para a população, né, dando acesso para que as pessoas possam de fato recolher o seu lixo de forma seletiva, ou seja, selecionando o que é lixo, o que é papel, o que é plástico, é isso. E precisamos de acompanhar, fiscalizar de verdade essas empresas poluidoras do meio ambiente. Gente, olha, tem uma pesquisa aí, tem um trabalho, um levantamento que constatou, né, que São Luís é a cidade mais poluída do Brasil. Inclusive mais poluída que São Paulo, Cubatão, que naquela época... Culpa do minério, culpa dessas empresas que continuam, repito, continuam poluindo o nosso lençol freático, as nossas bacias hidrográficas, os nossos rios, continuam deslocando os quilombolas, os remanescentes aqui na zona rural de São Luís. A gente tem aí, por exemplo, acabei de esquecer o nome da comunidade que eu estive visitando agora nessa campanha, lá na zona rural de São Luís, as pessoas tendo que se deslocar porque a empresa vai querer fazer um empreendimento lá e isso gerou uma guerra, né? Esqueci agora. Mas está no meu Instagram é Rose Castro, _RC. Vai lá no meu Instagram que você vai olhar uma reunião que eu fiz lá. Rapaz, é aqui na área? Próximo do Rio dos Cachorros, ali. É ali no Cajueiro? Cajueiro. Próximo ali do Cajueiro. Então, tem muita coisa acontecendo justamente por conta dessa questão ambiental. Então, é necessário que o Ministério Público tenha mais firmeza com essas empresas, Roberto. É, verdade. Rose, já chegando ao fim do nosso bate-papo, tem um assunto que não está na nossa pauta, mas eu me lembrei aqui, mas a gente vai falar sobre esse assunto. Eu sei que você não vai ter dificuldade para falar sobre esse assunto. Não só a área daqui bacana, mas toda a ilha de São Luís, ultimamente tem uma dificuldade muito grande. Quando você perde um ente querido, você não tem onde sepultar. Você não tem nenhum projeto assim, que a área daqui bacana tivesse uma área própria, porque não tem. Todos os cemitérios que tem na área, na cidade estão ocupados. Se você não tiver uma área, você não consegue. E quando consegue, eu não entendo como é que o cemitério é público, você tem que pagar R$2.000, R$3.000 para sepultar um ente querido. Verdade, você falou uma coisa importantíssima que as pessoas não estão prestando atenção. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Essa pauta é fundamental. É a questão, Roberto, do plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade, ele divide a cidade, né, e vê quais são os locais aonde a gente pode construir, aonde não pode construir. Mas
passando pela questão do plano diretor, aqui na região do Bonfim, nós temos um espaço muito bom que foi invadido, né? E que tem gente fazendo campanha, né? E se dando bem nessa época de campanha eleitoral, mas nós poderíamos ampliar, por exemplo, o cemitério do Bonfim, o nome lá? Inclusive nós, da comunidade da Vila Nova e do Bonfim, nós solicitamos aquela área para ampliar o cemitério São José do Bonfim. Olha, interessante. A área e não foi concedida, E não foi liberada. veja que interessante, a comunidade, pela necessidade da falta de vagas no cemitério, solicitou ao poder público um espaço bem próximo, ao lado do cemitério, para ampliar, para facilitar isso. O que foi feito? Foi negado, mas foi lá um grupo de pessoas invadiu o espaço, tá bom? E essas pessoas estão lá, por quê? Porque eles não têm coragem de dizer não agora em época de eleição, ou seja, a politicagem. Então a gente sofre a consequência da politicagem, é por isso. Mas, Roberto, eu te garanto que se eu for eleita, se as pessoas confiarem em mim, porque assim, o mandato, ele te dá poder de autoridade, é prerrogativa do vereador buscar essas questões da cidade como forma de projeto de lei. Então, a gente pode fazer um projeto de lei. A sociedade civil também pode fazer. Pronto, já me disponho a gente fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara Municipal na próxima legislatura, para que o poder público tenha um olhar sensível a essa questão e ouça a comunidade, que é mais importante. Porque eu não posso sofrer as consequências de uma atitude da prefeitura, sendo que a prefeitura não mora, o prefeito não mora, não conhece o bairro, não sabe quais são as necessidades. Então, nada melhor do que uma consulta pública, Roberto. Ok, gente, olha, nós conversamos com Rose Castro, ela colocou aqui o seu projeto, né, o que ela tem planejado, o que ela tem pensado, né, para a Ilha de São Luís, para o seu mandato. Então, agora fica ao seu critério, analise bem as propostas, tudo que Rose Castro falou aqui e muito mais. Não é apenas isso que ela falou, mas tem muito mais coisas que, se nós fôssemos abordar, nós passaríamos a noite conversando. É verdade, né? é verdade. Porque aqui não falta é tema, né, Rose? Verdade, com certeza. Não Hoje, falta. então, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Tá bom, Roberto. Primeiramente, agradecer. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Não esqueçam, vote na vereadora Rose Castro, meu número é 13010, tá bom? Mais uma vez agradeço esse excelente profissional que é o Roberto. Gente, muito obrigado e até a próxima. Foi?